Antes de mais nada, eu quero deixar um agradecimento imenso pela audiência de quem sempre nos acompanha nessa jornada. É um privilégio enorme ter essa companhia. Com certeza. É sempre muito bom estarmos juntos aqui. E, bom, para iniciar com aquela transparência de sempre, eu informo que esta imersão de hoje é uma produção oficial da BDE Comunicação. Exatamente. Uma produção pensada e feita com muito carinho. É, sim. E agora, vamos tentar visualizar uma imagem bem clara na mente. Pense naquela agenda novinha, sabe? Capa dura, folhas impecáveis. Ah, aquelas com divisórias coloridas que custam uma fortuna na primeira semana de janeiro, né? Nossa, sim, compradas a peso de ouro. Mas a realidade nua e crua é que lá pela segunda quinzena de março, a esmagadora maioria delas viram um mero peso de papel. Fica lá acumulando poeira no fundo de uma gaveta qualquer. Pois é, o nosso tema de hoje gira em torno exatamente dessa ressaca de realidade. O cenário que temos é o seguinte: estamos agora em maio de 2026. Aquele primeiro trimestre caótico já ficou bem para trás. Exato. Então é o momento perfeito para a gente analisar a fundo o que realmente sobreviveu aos planos traçados no último Réveillon. É a famosa hora da verdade. E para guiar essa reflexão toda, a edição bimestral de março da revista BDE, sua vitrine regional, o destaque de Santo Amaro, trouxe um dossiê fantástico. Tem histórias extremamente relevantes ali, não é? Tem muito. O nosso foco principal hoje recai sobre a matéria da página 23. O título é 3 meses depois e agora. Então, para entender como a mente cria essas armadilhas de começo de ano e como podemos consertar a rota, vamos detalhar esse tema. Feito de um fenômeno psicológico que é muito bem documentado. Aquele famoso efeito do novo começo, certo? Isso mesmo, o efeito do novo começo. Em janeiro, nosso cérebro é inundado por uma onda de dopamina, apenas pelo ato de planejar. Só de escrever a meta no papel já dá uma sensação de dever cumprido. Exato. O simples fato de escrever ir à academia 5 vezes por semana faz o cérebro liberar a mesma recompensa química que ele liberaria se a tarefa já estivesse finalizada. É uma gratificação instantânea gigantesca sem sair da cadeira. Total. Mas aí, quando março chega de verdade, essa dopamina do planejamento evapora completamente e o que sobra é a exigência da função executiva e do esforço diário. É quase como se em janeiro a gente criasse um avatar de nós mesmos, sabe? Uma versão totalmente idealizada, né? Sim. Um super-humano que não sente sono, que nunca se estressa no trânsito, tem uma força de vontade de ferro. A gente projeta o ano inteiro para essa versão fictícia. Exatamente. Aí chega o final de março, o cansaço bate a porta e a ficha cai de que o plano foi feito para um robô. Não para a pessoa real, que precisa lidar com os imprevistos do dia a dia, com a vida acontecendo na prática. Pois é. E o que eu acho incrível é como a revista lida com isso. Sim, o que é fascinante aqui é a abordagem que a matéria da página 23 propõe para lidar com essa constatação. O texto pede que a análise do primeiro trimestre seja feita, nas palavras deles, sem julgamentos. Sem aquele peso terrível da culpa, né? Exato. E tem um motivo neurocientífico para isso. Quando a gente olha para a agenda abandonada e sente culpa, a gente ativa a área do cérebro ligada à dor e à punição. E a dor meio que paralisa a ação, não é? Com certeza paralisa. Transformar planos não realizados em falha moral só garante que a pessoa feche a gaveta de vez e desista até o ano que vem. Ninguém quer lidar com essa dor. Exatamente. Por isso a revista sugere tratar março como um ponto de coleta de dados empíricos sobre a própria vida, não como um tribunal de inquisição. Isso é muito bom. Substituir a culpa pela curiosidade. Isso, uma abordagem muito mais leve. Em vez de pensar, eu falhei na dieta de novo, a pessoa pensa, por que a estratégia de cozinhar no domingo não funcionou na minha rotina? É uma troca de perspectiva que tira um peso enorme das costas. Tira mesmo. Mas fazendo uma ponte essencial agora. Esse mesmo viés cognitivo que faz a gente comprar agenda inútil, é o que faz um empresário superestimar o faturamento no início do ano. Nossa, sim. A ilusão do planejamento perfeito não afeta só o CPF. Ela atinge o CNPJ com uma força brutal. E aí que a matéria brilha muito. Ela usa os empreendedores da região de Santo Amaro como um estudo de caso prático para isso. Um bairro super vibrante.
A revista até traz um orgulho visual enorme ao estampar Santo Amaro como o quintal dos campeões do surf. Eu achei isso o máximo. Tem uma metáfora de sobrevivência nos negócios muito boa escondida nessa frase da revista. Total! A analogia do surf é de uma precisão cirúrgica para o mundo corporativo. Pensa bem, um surfista experiente não entra no mar com um plano rígido de como a onda vai quebrar, sabe? Porque ele não controla a onda, né? Exato! Ele entra com muito preparo, claro, mas passa a maior parte do tempo lendo as correntes, sentindo a direção do vento e o tempo do mar. O oceano não liga muito pro planejamento que o surfista fez lá na areia. Perfeito! Nos negócios é igual. Aquele planejamento estratégico de dezembro é só leitura feita na areia. Quando o primeiro trimestre rola de verdade, o empreendedor já está lá, na água. Levando caldo às vezes. Pois é. E as perguntas que a revista faz servem como essa leitura do vento. A campanha infalível desenhada na teoria trouxe resultados concretos. Essa é a hora da verdade para a empresa. O custo de aquisição de novos clientes está sustentável? Ou, tipo, o caixa depende exclusivamente daquele mesmo grupo pequeno de clientes antigos? A revista joga duro nessa parte, né? Ela afirma categoricamente que, nos negócios, os números não mentem. Se a planilha mostra que a conversão está baixa, o mar está dizendo que a estratégia falhou. É um choque de realidade absolutamente necessário. Mas, peraí, lendo essa parte do artigo, vou fazer uma provocação. Manda. Olhar para a planilha em março e ver que os números não estão explodindo, bom, isso gera um pânico imediato na gestão. Mas e se a estratégia não estiver errada? Como assim? E se for só uma questão de tempo de maturação? Tipo, a semente foi plantada lá em janeiro, mas nenhuma árvore dá frutos em 90 dias. Ah, entendi o seu ponto. Como que o empreendedor que está lá na linha de frente com a pressão do fluxo de caixa consegue distinguir a persistência virtuosa numa boa ideia de uma teimosia cega e destrutiva? Olha, essa distinção é, sem dúvida nenhuma, o divisor de águas entre a falência e a consolidação de uma empresa. Se conectarmos isso ao cenário maior da gestão ágil, a resposta está na forma como olhamos para o método versus o objetivo. O método versus o objetivo. Faz sentido. Março funciona exatamente como um momento de testar a hipótese. Imagine o primeiro trimestre como uma fase de testes de um software, sabe? Aquela versão beta. O desenvolvedor lança o sistema sabendo que vai ter falha. E se os usuários reclamam que uma função específica trava o sistema, o desenvolvedor não vai brigar com o usuário, né? Lógico que não. Ele não insiste dizendo que o mercado não entendeu a genialidade do produto. Ele simplesmente vai lá e corrige o código. A persistência é manter o objetivo final de ter o software rodando perfeitamente. Mas mudando o código. E a teimosia seria continuar empurrando o sistema com defeito e culpar o mercado. Exato. Ou seja, a persistência adapta a execução com base nos dados que chegam. A teimosia ignora os dados por um apego emocional irracional ao plano original desenhado em dezembro. Nossa, muito bem colocado. E a revista acerta em cheio ao introduzir esse conceito de pivotar a rota. Pivotar é uma palavra que assusta muita gente no empreendedorismo. Assusta porque mudar de direção carrega um estigma injusto de fracasso, sabe? As pessoas acham que pivotar é admitir derrota. Quando, na verdade, é o reconhecimento inteligente de que o vento mudou e de que passou da hora de trocar a vela do barco. Sim, tipo, se a campanha super produzida de Instagram não trouxe ninguém, mas os panfletos locais lá no bairro de Santo Amaro dobraram o movimento da loja física... O empreendedor teimoso continua gastando online porque acha que é mais moderno. Exato. E o persistente corta o orçamento digital e investe pesado na panfletagem do bairro, porque os dados mostraram onde a conversão realmente está acontecendo. Precisamente. E o artigo destaca que recalibrar a rota não significa começar tudo do zero. O conhecimento que veio daquela tentativa frustrada de janeiro e fevereiro é um ativo valiosíssimo. Lembra daquela frase famosa do Thomas Edison sobre a criação da lâmpada? Ele dizia que não falhou milhares de vezes, só descobriu milhares de formas que não funcionavam. Perfeito. Trazendo isso para o microcosmo do comércio local, descobrir que um canal de vendas é ineficiente logo no primeiro trimestre poupa um desperdício incalculável de recursos para os 9 meses seguintes. A coragem de aceitar a realidade dos números agora em março é o que garante o fluxo de caixa positivo lá em dezembro. Bom, aqui a coisa fica realmente interessante,
porque a genialidade da matéria não fica presa apenas nas paredes de uma empresa com CNPJ ativo. Ela expande isso de um jeito muito empático. Sim, o texto faz um movimento que pega esses conceitos mais frios e estratégicos de negócios e os devolve para a vida cotidiana da nossa audiência. A mensagem central que amarra tudo na página 23 é cristalina. Que mesmo quem nunca abriu uma empresa é inevitavelmente o empreendedor da própria vida. Exatamente. A mecânica de investimento e retorno que a gente acabou de discutir para o CNPJ é idêntica para o CPF. Nós montamos o nosso plano estratégico da rotina, alocamos os nossos recursos que são super escassos, tipo energia mental, saúde, tempo livre. E esperamos um retorno claro desse investimento na forma de conquistas ou bem-estar. O paralelo é perfeito porque a gestão de si mesmo exige essas mesmas métricas de adaptação diária. Com toda certeza. Quando alguém decide ler um livro por semana, está investindo tempo. Se decide acordar 1 hora mais cedo para correr, está investindo muita energia física. E se esse projeto pessoal entra em colapso lá por meados de fevereiro, a reação mais comum é o abandono total da ideia. É a velha armadilha do pensamento do tudo ou nada, né? Tipo, se não dá para fazer com perfeição cirúrgica, então melhor nem fazer mais. E a revista desconstrói essa falácia lógica de um jeito ótimo, apontando que desistir do ano todo só porque o primeiro trimestre deu uma descarrilada desafia qualquer racionalidade. A matéria traz uma analogia esportiva que eu achei fantástica para explicar exatamente esse ponto. Ela diz que imaginar que o ano está perdido agora em março é tão absurdo quanto um time de futebol tomar um gol aos 15 minutos do primeiro tempo. E aí os jogadores simplesmente sentam no gramado, cruzam os braços e declaram que o jogo acabou. É um absurdo total. Ainda tem 9 meses inteiros pela frente. 75% do ano ainda está plenamente disponível para jogar. E a revista lista exemplos cotidianos que soam como um alívio coletivo, sabe? Tudo bem se a balança não mostrou a perda daqueles 10 quilos iniciais. Tudo bem se a planilha de lucros da casa não reflete as projeções estratosféricas do Réveillon. E tudo bem se o hábito novo de meditar todo dia de manhã durou exatos 12 dias. A vida não é um aplicativo de celular que a gente desinstala na primeira falha de funcionamento. Falou tudo, não é mesmo? Isso levanta uma questão importante sobre a nossa própria definição de sucesso na sociedade contemporânea. A revista deixa muito evidente que nós precisamos de uma ressignificação urgente. Porque a gente costuma achar que sucesso é uma linha reta e inabalável, né? Exato. A métrica do triunfo não é a nossa capacidade de cumprir uma lista de resoluções imaculada, sem nenhum desvio no caminho de janeiro a dezembro. Essa linearidade perfeita simplesmente não existe na biologia, não existe na economia e muito menos no comportamento humano. Então, qual seria a verdadeira métrica de sucesso abordada pela matéria do texto? É a capacidade de reabilitação frente ao desvio. É a disposição para auditar o próprio comportamento com total honestidade, identificar o ponto exato de fricção onde travou e criar um plano de contingência a partir dali. O sucesso, no fim das contas, é sobre a velocidade com que a gente consegue se recuperar de uma falha de planejamento. Perfeito. Seja no esporte de alto rendimento, na lojinha do bairro ou na tentativa de se alimentar melhor. O lance é não desistir quando o plano A não funciona. Olha, é a pura lógica do GPS. Pensa comigo. Quando o motorista erra uma rua ou perde a saída da rodovia, o GPS do carro não desliga a tela na cara dele. Não grita que a viagem foi um desastre total. E nem manda o motorista voltar para a garagem de casa chorando, tipo, você errou o caminho, desista. O sistema apenas processa a nova localização e diz tranquilamente, recalculando a rota. Ele encontra um caminho alternativo a partir daquele ponto atual de onde você está agora. Exato. O que o texto nos ensina é que nós precisamos instalar esse algoritmo de recálculo nas nossas próprias vidas. Entender que mudar de ideia e reconhecer que a premissa de janeiro estava errada não é uma demonstração de fraqueza de jeito nenhum. Pelo contrário, é o atestado máximo de inteligência adaptativa. E a adaptabilidade é a moeda mais valiosa que temos no século XXI. O plano de voo sempre tem que mudar quando a turbulência se mostra mais forte do que a previsão inicial indicava
E bom, já caminhando para o fim da nossa análise de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo aqui. Manda ver o que você pensou. Um passo além das linhas da revista, mas construído em cima de tudo isso. Se a premissa que debatemos é verdadeira, se devemos tratar a nossa vida pessoal com o mesmo rigor, a mesma seriedade e flexibilidade estratégica de uma empresa que passa por revisões trimestrais para não falir, quais são os indicadores de desempenho que nós não estamos medindo? Excelente reflexão. Quais seriam as métricas ocultas? Porque normalmente o foco nesse primeiro trimestre fica apenas no saldo bancário, no peso apontado na balança ou numa promoção de cargo. Mas rola um verdadeiro apagão na medição do nosso patrimônio interno, emocional e mental. A gente sempre esquece de auditar a mente, não é? Total? Pense bem, qual foi a taxa de retenção da sua própria paz de espírito nesses 3 primeiros meses do ano? Quantas horas de sono profundo e ininterrupto foram contabilizadas no seu caixa? Houve algum aumento na frequência de dias em que os problemas do trabalho não invadiram o horário do jantar com a família? Pois é. Talvez a grande falha do primeiro trimestre não seja uma estratégia necessariamente errada, mas a escolha de réguas equivocadas para medir o progresso. A verdadeira recalibragem que vai salvar o resto do ano começa por escolher indicadores de desempenho que meçam o que de fato sustenta nossa sanidade mental. Uma provocação fantástica para encerrar. Auditar a própria paz de espírito como se audita um fluxo de caixa mensal. Que forma brilhante de amarrar os conceitos de gestão corporativa com o desenvolvimento humano. É uma virada de chave, com certeza. Bem, nós chegamos ao final de mais uma de nossas análises aprofundadas. E eu reforço meu agradecimento pela excelente companhia de quem nos emprestou a sua atenção e o seu tempo tão precioso hoje. Foi incrível, muito obrigada a todas as pessoas que nos ouviram até aqui. O nosso objetivo sempre foi e sempre será oferecer esse nível de reflexão que ajuda a desatar os nós da rotina corrida e, para quem deseja não parar por aqui e quer mergulhar direto na fonte original dessas ideias maravilhosas, fica uma sugestão imperdível. Vale muito a pena conferir o material direto na fonte. Sem dúvida nenhuma. Acessem agora mesmo o site www.bdepromo.com.br. Explorar todos os benefícios dessa plataforma é uma imersão à parte. O site é super completo e fácil de navegar. Demais. Lá tem um mundo de informações sobre a nova edição bimestral da revista BDE, sua vitrine regional. E quem prefere o meio digital pode ler todas as matérias completas diretamente na tela do celular ou realizar o download gratuito de todo o conteúdo em formato PDF. O que é ideal para uma leitura offline mais tranquila no fim de semana, né? Exatamente. Por outro lado, para quem aprecia o peso do papel e aquela experiência mais tradicional de leitura, existe a facilidade de solicitar um exemplar físico e recebê-lo com todo o conforto no próprio endereço residencial. Chega direitinho em casa sem complicação. Sim. E como um baita bônus, o site é a porta de entrada para entender a fundo toda a excelência por trás do trabalho incrível de comunicação, branding e estratégia que é desenvolvido pela agência BDE. Vale muito a pena conhecer de perto o trabalho deles. Vale mesmo. Conferir cada detalhe faz a diferença. Bom, o recado final que fica é este. O ano ainda tem 9 meses inteiros pela frente. Aquele caderno esquecido no fundo da gaveta merece sim uma segunda chance. Não para reforçar antigas promessas que já se mostraram ineficazes, claro, mas para abrigar a sua inteligência adaptativa e registrar o seu plano B. Perfeito. Um plano muito mais real. Muito obrigado por estarem conosco nesta conversa e até a nossa próxima imersão. Até a próxima, pessoal!